Graça e paz, irmãos. Nós vamos meditar nesta noite no texto que se encontra em Apocalipse, no capítulo 3, e do verso 7 até o 13. Você já parou para pensar por que a nossa igreja chama Igreja Presbiteriana Filadélfia? Então nós vamos falar um pouquinho sobre a carta que Jesus manda João enviar à igreja Filadélfia. Amém? Acompanhe a leitura comigo, irmãos. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei que alguns que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir a prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, far-lo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Achemos nossa frente e vamos ter mais um momento de oração. Senhor nosso Deus, nós acabamos de ler a Tua palavra, que por si só, ela é bendita, Senhor, e fala aos nossos corações. Mas agora ilumina-nos, Senhor Deus, ó Pai. Usa a minha vida para transmitir a Tua palavra e que eu não fale de mim mesmo, mas que seja conforme a Tua vontade para a edificação do Teu povo, Senhor. E para que todos nós possamos, Senhor Deus, ó Pai, ser participantes das bênçãos que o Senhor promete àqueles que são fiéis a Ti, Senhor. Senhor Deus, guarda-nos, livra-nos do mal, Senhor. E, Senhor Deus, abençoa essa meditação desta noite. Em nome de Jesus oramos. Amém. Deixa eu pegar a colinha aqui, né, irmãos, que faz parte. Eu sempre gosto de contextualizar, para a gente falar um pouquinho do que estava acontecendo na época, né? E nós temos algumas partes aqui importantes para falar, né? A carta da igreja a Filadélfia. Nós, quando abrimos lá no livro do Apocalipse, no capítulo 1, nós vamos ver no verso 1, Apocalipse 1, diz o seguinte: revelação de Jesus Cristo que Deus deu para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou a seu servo João. Então, Jesus ele está dando uma revelação para a igreja. A palavra Apocalipse, hoje em dia, parece que tomou uma conotação diferente, né? A gente fala de alguma coisa apocalíptica, parece que as pessoas têm medo, parece que é relacionado ao final do mundo, né? E, na verdade, a palavra Apocalipse significa revelação. É o que Jesus, e aqui está falando que ele está revelando, ele está mostrando das coisas que devem acontecer. Ele não falou das coisas que talvez irão acontecer, mas ele falou das coisas que vão acontecer.
Ele está falando neste momento das coisas que irão acontecer com a igreja após um tempo. O pastor Marcelene, a semana passada, começou a falar sobre a igreja de Corinto. Por isso que eu me inspirei para falar um pouco de igreja. E é importante a gente também pensar, meditar nos caminhos da igreja. E o que acontece? João, então, ele estava em Patmos, ele estava exilado. Qual era o contexto da época? Havia uma grande perseguição, foi no início do cristianismo. Após Jesus Cristo ter subido aos céus, aqui a maior parte dos apóstolos já estavam mortos, morreram todos exilados por amor a Cristo, e havia uma grande perseguição para os cristãos. Alguns teólogos falam que foi Nero foi na época de Nero que o Apocalipse foi escrito, outros falam na época de Domiciano. Embora seja dividida essa opinião, o ambiente era um ambiente de perseguição para os cristãos. Os cristãos estavam sendo duramente perseguidos. Para vocês terem uma ideia, Nero começou a perseguição e os cristãos eram muitas vezes colocados como tochas humanas para iluminar as ruas de Roma. Os cristãos eram crucificados ou então jogados às feras lá no Coliseu. E na época de Domiciano, talvez, é por isso que boa parte dos teólogos defendem que foi um pouco mais tarde o livro do Apocalipse, perto do ano 90, Domiciano era perseguidor também da igreja, e ele não só fazia isso, como ele primeiro exilava o cristão. E depois ele confiscava todos os seus bens. E depois, se por final o cristão ele não desistisse da sua fé, então ele jogava as feras, crucificava ou queimava vivo. Era o ambiente de perseguição para a igreja. E nessa dura realidade que a igreja estava passando, então Jesus ele vai trazer uma revelação a João das coisas que vão acontecer. Não das coisas que talvez fossem acontecer, mas das coisas que vão acontecer sobre a igreja. É uma palavra, então, de conforto à igreja, uma palavra de estímulo à igreja, ânimo à igreja, para que não desanime frente às perseguições. Neste ambiente, então, João, ele vai escrever cartas pedidas por Jesus Cristo. E há 7 igrejas na Ásia. Muitas pessoas perguntam o que significa 7 igrejas. A palavra 7 no livro do Apocalipse ela tem um contexto. Ele é um livro enigmático e, ao mesmo tempo, ele traz algumas coisas. No ambiente judeu, o número 7 é plenitude. Completude, ou seja, aquilo que completa. Por que são 7 igrejas? Porque Jesus ele está trazendo uma mensagem, na verdade, não era só as 7 igrejas que estão lá no versículo 11, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Ele está trazendo uma mensagem para todas as igrejas, porque existia também a igreja de Corinto, existia a igreja de Jerusalém, a igreja de Antioquia, a igreja que começava a se espalhar pelo mundo. E essas 7 igrejas, ela representava toda a plenitude das igrejas. E essa mensagem chegou até nós hoje, que nós somos igreja de Jesus Cristo. Então ela é válida para nós, porque ela traz a mensagem para todas as igrejas. E é interessante que Jesus, então, manda João escrever cartas para cada uma das igrejas. E ele começa, então, com Éfeso, e depois ele vai falar com Esmirna, Pérgamo, Tiatira, depois Sardes, Filadélfia e, por final, Laodiceia. Interessante que dessas 7 cartas, irmãos, Jesus ele traz algumas informações para os seus servos. Ele fala sempre que é o anjo, o mensageiro da igreja que ele envia a mensagem.
mas ele traz mensagem para a igreja. E ele repete alguns refrões aqui, o pastor Hernandes Alpes, ele fala que em todas elas ele escreve conheço. Porque Jesus Cristo ele conhece a igreja. Eu conheço. E interessante que Jesus, para a maioria delas, ele falou, conheço as tuas obras. Mas para Esmirna, ele falou, conheço a tua tribulação. Para Pérgamo, ele falou, conheço o lugar onde você está. Então, Jesus Cristo, ele conhece o que nós fazemos. Ele conhece as nossas tribulações. E ele conhece onde nós estamos. Jesus Cristo é aquele que conhece. Eu conheço, eu conheço, eu conheço. E ele vai falar ainda mais. Outro refrão que se repete em todas as cartas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não à igreja, às igrejas. Por isso que essa mensagem é universal. Essa mensagem é para todos nós. Não teremos tempo de falar sobre todas as igrejas, né? Jesus, em 4 igrejas, ele deu advertências, mas também deu elogios. Em 4 igrejas. Em 2 igrejas, ele só deu elogios. Esmirna e Filadélfia. E em uma igreja, ele só deu advertência. Laodiceia, como disse nosso irmão presbítero Romero. Ele trouxe, então, palavras de exortação, palavras de correção, mas palavras de elogios também para a sua igreja. Para 4 delas. E para a igreja de Filadélfia, ela não teve praticamente nenhuma repreensão. Teve bastante elogios. Talvez seja por isso que tenha sido escolhido o nome da nossa igreja, Igreja Presbiteriana Filadélfia. Oxalá que tenhamos somente elogios do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas vamos analisar então esta carta, a carta da igreja a Filadélfia. Interessante, irmãos, que só para a gente falar dessas 2 igrejas que não receberam repreensão, mas só elogios, Esmirna e Filadélfia. Para Esmirna, ele falou, você é pobre, mas você não sabe que você é rica. E para Laodiceia ele falou, vocês acham que vocês são ricos, mas vocês são pobres. E para Filadélfia, ele traz alguns elogios que nós vamos ver aqui nesta noite, amém? Só para a gente agora então entender um pouquinho da igreja de Filadélfia. A igreja Filadélfia, irmãos, a palavra Filadélfia significa amor fraternal. Era uma cidade da Ásia que ela foi fundada pelo rei de Pérgamo, é uma das igrejas, o rei de Pérgamo, que era uma das cidades mais importantes, chamava Átalo. E ele tinha um irmão mais velho que havia morrido. E ele, então, em homenagem ao seu irmão, ele vai construir uma cidade que chama Amor Fraternal, que é a cidade de Filadélfia. E essa cidade, irmãos, ela é conhecida como Porta do Oriente. Por que Porta do Oriente? Porque ela tinha uma grande passagem de mercadorias ali. As mercadorias, o comércio que vinha do Oriente, tinha que passar obrigatoriamente por Filadélfia. E por isso que Jesus ele vai falar para Filadélfia que vocês têm uma grande porta aberta. Porque vocês têm oportunidade de falar do meu nome. Ou seja, Filadélfia era uma igreja missionária. Que nós sejamos como a igreja Filadélfia. Estamos chegando aí no mês de agosto, né, irmã? Mês de missões, né? E que nós possamos, então, também nos tornar uma igreja sempre missionária. Uma igreja que não é fria nem quente, uma igreja morna, mas uma igreja que seja fervorosa e que pregue o evangelho com ousadia, assim como aquela igreja de Filadélfia era. Nós possamos ser assim. Essa igreja então era conhecida como a Porta do Oriente e ela tinha um solo bastante fértil, e propício para a plantação de uvas. O vinho de Filadélfia era muito bom.
porque ele era propício. Por que ele tinha esse solo, irmãos? Porque o solo ali da cidade de Filadélfia estava numa região meio que vulcânica. Não tinha vulcão ali, mas tinha placas tectônicas, aquelas que se mexem, e que trazem certos abalos. E a igreja, então, ela também sofria muitos terremotos. A cidade de Filadélfia, ela sofria terremotos. Para vocês terem uma ideia, no ano 17 depois de Cristo, ela foi totalmente destruída. Antes de João enviar a carta, ela foi totalmente destruída. E aí ela foi reconstruída por Tibério César. E então ela começou a se chamar Nova Cesareia, mas depois voltaram para o nome de Filadélfia. Ela mudava de nome algumas vezes por conta da sua rota comercial. Entretanto, Jesus ele vai começar a falar algumas coisas lá para a igreja. Vamos acompanhar a leitura a partir do verso 7, então, irmãos. Aqui está o contexto, então, da nossa igreja, a igreja de Filadélfia, ali na região da Ásia. E Jesus ele começa assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve. E o primeiro ponto que eu quero destacar aqui nesta noite, primeiro ponto, é sobre o caráter e a identidade de quem está escrevendo a carta. O caráter e a identidade. Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e que ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Amém? Este é a pessoa que está escrevendo a carta, e este é Jesus Cristo. Ele mandou João enviar esta carta para aquela igreja. Jesus Cristo aqui, ele se apresenta como o santo. E nós sabemos que na Bíblia, quem é chamado de santo, e ele fala: vocês devem ser santos porque eu sou santo. O nosso Deus. O nosso Deus, Jesus Cristo, então ele se identifica como o santo. Aquele que e o verdadeiro. Irmãos, Roma estava cercada por milhares de templos pagãos. Milhares de templos pagãos. O povo de Roma era um povo que cultuava vários deuses. Assim como hoje as pessoas do mundo adoram vários deuses estranhos que a Bíblia fala que não são deuses. Mas ele fala: eu sou o Deus verdadeiro. Eu que falo com vocês, o verdadeiro. E ele vai então falar outra identidade que está lá no livro de Isaías 22, no verso 22. Isaías 22, 22 diz o seguinte a respeito de uma profecia: aquele que haveria de vir. Porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará. Fechará e ninguém abrirá. Esta profecia foi falada 700 anos antes de Cristo e está aqui Jesus falando: eu sou aquele que Isaías falou no passado. E ele vai trazer a mensagem para a igreja de Filadélfia e ele vai começar com o famoso refrão: conheço as tuas obras. Então Jesus, meus irmãos, ele conhece o que nós fazemos. O primeiro ponto, então, sobre o caráter de quem estava trazendo a mensagem era Jesus Cristo, o soberano. Não aquele Jesus Cristo crucificado, não aquele Jesus Cristo que estava todo chagado na cruz, mas aquele Jesus Cristo que João viu glorioso quando ele fala lá no início do livro do Apocalipse que ele ouviu uma voz e ele vira para trás e ele viu alguém andando no meio de 7 candelabros, e os 7 candelabros eram as igrejas. Ou seja, Jesus Cristo, ele anda no meio das igrejas e ele traz a sua mensagem para nós. Jesus Cristo, então, ele vai trazer: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Ele está falando isso por causa da rota comercial.
que eu falei para os irmãos. Filadélfia, ele era uma porta para o Oriente, então o comércio, praticamente todo o Oriente passava para ali, para chegar até na região de Roma, ali naquelas regiões ali. E então, vinha da Ásia Maior para a Ásia Menor, né? E ali, então, Jesus ele fala, vocês aproveitem essa oportunidade. Mas é interessante que Jesus ele vai falar, conheço as tuas obras, ele coloca 2 travessões. Hoje eu consultei a Júlia, né, para verificar o que significava esses 2 travessões, né? A Júlia que estuda bastante, gosta de estudar línguas, né? Ele está dando uma pausa ali, mas ele vai falar, conheço as tuas obras. Esses travessões ele dão uma pausa, mas ele vai falar quais são as obras a seguir. Diz assim, tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Essas são as obras de Filadélfia. Vocês guardaram a minha palavra e não negaram o meu nome. Apesar da pouca força que eles tinham. Filadélfia, como nós falamos, não era uma cidade grande, expressiva, era uma porta de passagem. Mas eles aproveitavam aquela porta de passagem para proclamar o nome de Jesus Cristo. E é por isso que ele falava, vocês têm pouca força, mas vocês são fiéis. Que nós possamos ser assim, irmãos. Que apesar da nossa pouca força, em um cântico que nós cantamos, né? Diga ao forte... Diga o fraco, forte sou. Diga ao rico, diga o pobre, rico estou. Por tudo quanto Deus já fez por nós. E a igreja de Filadélfia, ela fazia isso. A igreja de Filadélfia, apesar da sua pouca força, ela era fiel a Jesus Cristo. Que nós possamos realmente merecer este nome, sendo fiéis a Jesus Cristo. E ele vai continuar aquela mensagem, irmãos. Então, o segundo ponto da pregação é que a igreja precisa ser fiel a Cristo, guardar a palavra. No verso 8, irmãos, que nós acabamos de ler, ele vai falar, tem pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Interessante que no verso 10, irmãos, ele diz assim, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Então, para nós que passamos por tribulação hoje, a igreja tem um conselho de Jesus Cristo, guarde a palavra dele. Está passando por tribulação? Guarde a palavra. Não ceda às coisas do mundo. Não ceda as nossas próprias tentações, as nossas próprias vontades, querer agir com a nossa própria força. Não devemos ceder. No verso 10 ele vai falar, porque guardaste a minha palavra, justamente o que ele falou no verso 9, o elogio, no verso 8, o elogio que ele deu para a igreja. Vocês guardaram a minha palavra. E porque vocês guardam a minha palavra, eu também livrarei vocês da tribulação que há de vir sobre o mundo todo. Essa tribulação, irmãos, nós vivemos até hoje. Quantos cristãos são perseguidos? Quantos cristãos são tentados a desanimar do caminho? Nós, como disse o apóstolo Paulo, diz a palavra que nós somos expostos à morte o dia todo. Por causa do nome de Jesus Cristo. Que possamos ser fiéis e continuemos fiéis ao Senhor Jesus Cristo, porque Ele traz essa promessa. Guardando a palavra dEle, Ele nos livra das tribulações. Nós possamos guardar a palavra para poder também, como nós falamos, merecer o nome de Igreja Filadélfia. Guardemos a palavra do Senhor. E ele vai falar no verso 9. Eis que farei que alguns do que são da sinagoga de Satanás, desses aqui mesmo que se declaram judeus e não são, mas mentem,
Eis que farei vir e prostrar-se aos seus pés e reconhecer que eu te amei. Jesus Cristo está falando para aquela igreja: eu amo você. Eu amo você. Não importa a perseguição daqueles que muitas vezes também se dizem falsos cristãos, mas não são, porque perseguem vocês. Ele vai falar ali: não se preocupe, eu amo vocês. E Jesus Cristo ama a sua igreja. Interessante quanto a essa completude das igrejas, irmãos, que eu falei para os irmãos, uma coisa sempre eu penso, sabe? Tinha igrejas ali com problemas sérios, né? Laodiceia tinha uma igreja com problema sério. Jesus Cristo, ele falou: você é morna, você não é fria nem quente. Eu queria que você fosse frio ou quente, ou uma coisa ou outra. Mas ele nunca falou: vocês não são minha igreja. Ele nunca falou para aquelas igrejas: você não é minha igreja. Ele repreendia, e ele repreende a todo quanto eles amam. Mas ele falava com sinceridade, ele dava o diagnóstico ali. E Jesus, ele também não falava pelas aparências. Ele dava o diagnóstico: eu conheço vocês. Ele não falava: eu acho que vocês são assim. Não, ele falava: vocês são assim. E que nós possamos ser fiéis, guardar a palavra e saber que Jesus nos ama para passar nas tribulações. E para encerrar, irmãos, Jesus Cristo, a todas as igrejas, ele faz promessas. O ponto 3, Jesus, então, nos garante, sendo fiéis, Jesus nos garante recompensas. Ele vai falar ali no verso 12, ou melhor, no verso 11: venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Interessante, né, irmãos? Guarda o que tens. O que a igreja tinha? Pouca força. Vocês têm pouca força. É interessante que ele vai falar lá em cima, né? Eu conheço as tuas obras. Vocês têm pouca força. Mas ele vai falar: guarda o que vocês têm. Mas ele vai falar: entretanto, vocês têm pouca força, entretanto, vocês guardam a minha palavra. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A palavra coroa aqui, irmãos, ela tem uma conotação no sentido de recompensa. Do grego, existem duas palavras, a palavra Stéphanos e a palavra diadema. Diadema é coroa de rei mesmo, coroa. E a palavra diadema, ela aparece lá em Apocalipse 19, no verso 12. Apocalipse 19, verso 12, vai falar que Jesus está usando vários diademas. Diz assim: os seus olhos são como chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Ou seja, Jesus tem muitas coroas e ele tem coroa para nos dar. A coroa da salvação, irmãos, essa nós não perdemos. Mas ele vai falar da coroa, aquela Stéphanos que eu falei que era outra, né? Não a diadema. A diadema é coroa de rei. Agora, a coroa Stéphanos, que era aquela coroa de folha de louro que os corredores recebiam. Era a recompensa daqueles que perseveravam até o fim. Ele está falando assim: olha, guarda o que vocês têm para que ninguém passe à frente de vocês. Vocês não percam a corrida. Que nós possamos perseverar e guardar o que Jesus Cristo nos dá. E aí ele vai trazer no verso 12 palavras maravilhosas para nós, palavras de recompensa. Ao vencedor far-lo-ei coluna do santuário do meu Deus. Nós falamos aqui que a cidade de Filadélfia, ela sofria abalos sísmicos e ela era atacada por terremotos. E por uma casa poder estar firme, o que ela precisa ter? Colunas firmes. E ele está falando para aquela igreja conforme a sua realidade. Aquele que vencer vai ser coluna na minha casa. Não vai sofrer abalo.
Pode vir a tempestade, pode vir o terremoto, vocês não vão cair. Ele vai falar também, daí jamais sairá, gravarei também sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém. Nós teremos o nome de Deus diante de tantas diversidades, aquela região tão idólatra, com vários deuses. Ele está falando, vocês herdarão o nome do Deus verdadeiro. E vocês também vão ter o nome da cidade. Vocês serão cidadãos do reino dos céus. A palavra lá no livro de Hebreus fala que nós somos forasteiros aqui. Nós não temos nada aqui, irmãos. A nossa pátria celeste a nossa pátria não é aqui. Nós podemos e devemos orar pelo nosso país, pela nossa nação, por tudo que fazemos, mas não podemos nos prender às coisas do mundo, porque a nossa pátria não é aqui. E Jesus Cristo está falando para a sua igreja, vocês serão cidadãos do reino dos céus. E ainda ele fala assim, a da Nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Essa palavra aí, o meu novo nome, ela denota intimidade. É muito engraçado, eu vou confessar uma coisa para os irmãos aqui. Eu tenho um outro nome, que só minha família sabe. Presbítero Roberto da cara séria, tudo e tal, né? O meu nome é Tchuca. Tchuca, na igreja, na família, ô Tchuca, tudo bem? Como é que você está? Ninguém vai me chamar de presbítero Tchuca, tá? Mas denota intimidade. Intimidade. E ele vai falar ali para a igreja que vocês terão o meu nome na intimidade. Jesus, ele vai falar conosco porque ele nos ama e porque ele é íntimo nosso. Ele é o nosso amigo, é o nosso fiel companheiro. E ele então vai nos falar para terminar. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Guardemos essa palavra no nosso coração. Que nós possamos abrir nossos ouvidos, como diz a palavra de Deus aqui, ouvir o que o Espírito diz ao nosso coração e continuar firmes nesta caminhada. E que nós realmente possamos, aqui em Cotia, ser uma Filadélfia, uma igreja fiel, uma igreja que anda nos caminhos do Senhor, que guarda e mantém a sua palavra. Amém, irmãos? Vamos orar mais uma vez e em seguida nós vamos cantar mais um cântico, o hino. Vamos ver aqui na liturgia. Hino 116, união com Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado pela explanação, Senhor. Te pedimos que o Senhor continue falando ao coração de cada um, daqueles também que nos acompanharam pela internet, Senhor Deus, ó Pai, e que possamos, Senhor Deus, andar nos teus caminhos e ser fiéis a Ti, Senhor. Senhor, guarda-nos conforme a Tua palavra das tribulações do mundo que estão vindo sobre nós, Senhor Deus, ó Pai. Livra-nos do mal e faz-nos andar nos Teus caminhos, esse é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém.